Fala galera, beleza? Aqui é o Jefão da Geração Let's Go. Faz tempo que eu não coloco um vídeo aqui, porque eu tava num período que eu fui lá pra Baixada na minha casa, fiquei uns dias lá, uns dias de descanso, uns dias de reflexão. Para quem percebeu, chegou a ver que teve até um Fora da Caixa que eu não gravei esses dias aí, né? Foi só o pessoal da nossa equipe que gravou junto lá. O Mazinho, o Pastor Dean, Ricardinho, a Alessandra, o Vitão. Eu não estava junto porque eu fui passar uns dias lá na Baixada. E por isso que eu não estava colocando vídeos, né? Por isso que eu acabei não fazendo vídeos. Mas o que eu quero falar para vocês hoje é sobre nós estarmos preparados para levar a palavra, porque a palavra, quando nós vemos que Jesus lá em Mateus 28, ou então em Marcos 16, quando ele está terminando ali o livro, o Evangelho, ele deixa uma ordem bem específica: ide por todo mundo e fazei discípulos de Jesus. E para você fazer discípulos de Jesus, a primeira coisa é você pregando a palavra de Deus. E pregar a palavra de Deus não é só para pastor, não é só para líder de célula, não é só para evangelista, não é só para mestre, é para todos, para todas as pessoas. Ontem mesmo eu estava fazendo um devocional com os meus filhos e nós começamos a ler Atos, e nós estamos no capítulo 6. E a gente vê ali quando começou a ter um burburinho assim, começou a crescer, né? Muitos cristãos, a comunidade cristã estava crescendo e estavam chegando tanto judeus quanto não judeus, e começou a ter um burburinho ali entre eles sobre a distribuição de dinheiros para as viúvas e tal. E os apóstolos, eles decidiram levantar 7 diáconos para cuidar dessa parte da distribuição do dinheiro, para que eles ficassem só na palavra e na oração. Mas também depois nós vemos, um dos diáconos era Estevão, e nós vemos que Estevão ele não só organizava, por fato dele não, ele foi responsável por organizar essa questão financeira e também de diversos trabalhos ali dentro da organização da igreja, do corpo de Cristo. Mas também nós começamos a ver ali o início, que ele ministrava quando ele estava na rua, que ele realizava milagres. Ou seja, por mais que nós não tenhamos um cargo assim de destaque no sentido de você subir no púlpito e pregar, ou você dar aula, ou você ser um evangelista numa praça, é função de todos nós pregarmos o evangelho onde quer que nós estejamos. Seja dentro de casa, seja fora de casa, seja no trabalho, seja na escola, seja na rua, onde nós andarmos. E nós temos que estar preparados para isso. E aconteceu isso comigo. Eu peguei esses 10 dias aí para ficar de boa, para dar uma esparecida na mente. E aí aconteceu que eu estava lá na Baixada, né, de boa, e aconteceu 3 casos bem emblemáticos. Um dia eu fui visitar alguns amigos meus lá em Praia Grande, fui visitar o Mano Martina, né, que era um menino que eu já falei sobre ele aqui, foi primeira pessoa que eu formei como líder, né, e a gente tem uma amizade muito forte, assim, uma amizade de irmão mesmo. Tinha uma época que era como pai e filho, e hoje a gente é como amigo mesmo, né. E aí toda vez que eu tô lá na Baixada, quando eu tenho oportunidade, eu visito ele. E nesse dia nós estávamos lá, fui lá na casa dele, a gente ficou conversando e tal. E aí chegou um abençoado, Gabriel. E o Gabriel, os dois começaram a andar comigo praticamente juntos, tanto o Martinez quanto o Gabriel, eles começaram a andar praticamente juntos comigo. Eu ensinava os dois juntos. E só que por N fatores o Gabriel desviou e o Martinez continuou, perseverou. E aí o que aconteceu? O Gabriel chegou lá na casa do Mano Martina, né?
E ali eu comecei a conversar, e a gente tem muita intimidade, né? Que a gente brinca, eu brinco, abraço eles, beijo eles, eles dão risada, a gente fala de outras coisas e eles dão risada. E aí de repente o Gabriel começou a desabafar, começou a falar algumas coisas do trabalho dele, eu comecei a orientar ele sobre algumas questões do trabalho, né? E quando eu menos esperei, ele estava chorando na sala e a gente estava vendo que está faltando de verdade na vida do cara era Cristo. E ali eu comecei a pregar para o Gabriel, comecei a orientar ele, comecei a instruir ele. E quando a gente menos percebeu, nós estávamos na sala do Martinez, clamando pela vida do Gabriel. E o Gabriel, ele se reconciliou com Cristo na sala do Martinez. E tanto que depois eu deixei o Martinez responsável por cuidar do Gabriel, para levar o Gabriel para a igreja, para levar para estar ali cuidando, mentoreando, tutoriando a vida do Gabriel. Então os dois começaram juntos, um continuou, desviou, e hoje aquele que continuou vai cuidar daquele que começou de novo agora. Mas foi uma coisa que nós não esperávamos, não sabia que ia acontecer dessa forma. Aí depois o tempo foi passando, os dias foram passando, e eu lembro que eu tive que ir no banco. E quando nós estávamos no banco, e você sabe que agora nessa pandemia, você chega no banco 9 horas da manhã, você vai sair de lá 2 horas da tarde. Porque por causa de todos os cuidados, né, que você está tendo que ter, não poder ter aglomeração de pessoas dentro do banco, o número reduzido de funcionários atendendo, mas é aquela, né? A fila do lado de fora fica grande. Então você fica ali do lado de fora do banco muito tempo até você conseguir entrar dentro do banco. Na verdade, quando você entra lá dentro, acaba até sendo rápido. O problema é até você entrar dentro do banco. E eu estava ali fora na fila, né, com a minha máscara e tal, esperando a minha vez de chegar, e de repente nós começamos ali a conversar. E eu estava conversando com 2 senhores. E a gente começou a conversar, eles ali numa faixa ali de 60, 55, 60 anos, e a gente ali conversando sobre política, conversando sobre trabalho, eles falando os ramos de trabalho que eles trabalhavam, e eu me interessei, né, achei muito interessante. Um deles até trabalhava com costura, e aí ele conversando comigo, a gente conversando, tal, e de repente, quando eu menos esperei, nós estávamos, aconteceu uma coisa muito engraçada. Um atendente do banco, ele ficava, de tempos em tempos ele chegava na fila para perguntar o que cada um ia fazer dentro do banco, para ver se podia acelerar o processo. E esse atendente do banco, ele vinha e falava, amado. E aí eu me liguei que esse cara, eu falei assim, na minha mente, eu me liguei, esse cara é crente, por causa do linguajar dele, é cristão. E um dos senhores começou a zoar, falando assim, que linguajar esquisito, esse cara deve ser crente. Esses crentes falam umas palavras esquisitas, parece, falou, o cara parecia homossexual, não sei o que e tal. Aí eu olhei para esse cara e falei assim, ó, seguinte, eu sou crente e não sou homossexual. Aí ele ficou meio constrangido, um deles ficou meio constrangido quando eu falei isso, né? E ele ainda tentou meio brincar, ainda não é tal. Eu falei, não, eu tenho certeza do que eu sou em Cristo. E nisso, o mais interessante não foi esse, foi o outro que estava junto com a gente, que o outro, quando eu fui descobrir, ele era desviado. E ali a gente conversando, só que de cara eu não descobri que ele era desviado. Depois, durante a conversa, que aí a gente começou, de repente, puxou a pular de igreja, daqui a pouco a gente começou a falar como a gente tem a geração Let's Go, a gente tem alguns projetos com a geração Let's Go. Eu tenho um sonho da gente um dia poder vender camisetas pela geração Let's Go, vender bíblias pela geração Let's Go, vender bonés pela geração Let's Go, para que venha manter esse ministério, né, para que não fique uma coisa pesada da gente sempre ter tirado do nosso bolso, mas que o próprio ministério venha se suprir. Até em nome do Senhor Jesus Cristo, nós temos sonhos, nós temos sonhos de viajar pregando, nós temos sonhos de dar treinamento, e isso acaba ficando pesado quando a gente tira sempre do nosso bolso. Então a gente tem esse pensamento de vender camisetas, vender boné, vender bíblia, para que a gente venha suprir, o ministério venha se autossustentar.
E como esse cara ele trabalhava com roupa, com costura, com venda de roupa, então eu me interessei quando a gente estava conversando com ele sobre isso. E o que aconteceu? A gente foi conversando e até que eu peguei e falei para ele no projeto tal da igreja, e quando eu fui descobrir o cara ele era desviado, fazia uns 15 anos, ele tinha sido diácono da igreja, e quando eu menos esperei eu estava pregando pro cara, falando sobre reconciliação, peguei o número do telefone dele, e ali ficamos ali na fila, tipo, a gente ficou junto tipo das 9 horas da manhã até 1 hora da tarde. Só que eu fui descobrir que ele era desviado, era tipo 11h30, meio-dia. Só que esse 1 hora e meia, o foco da conversa mudou totalmente. Então, tanto eu preguei para o cara que não era cristão, que esse que tirou o barato da minha cara, quanto para o outro que era desviado. E aí fomos, tal, preguei, glória a Deus, peguei o número do contato dele, estou para entrar em contato com ele de novo. E os dias passaram. E aí, os dias passaram, eu tive que ir no banco de novo. E quando eu estava lá no banco de novo, a mesma coisa, a mesma demora. E aí eu estava na fila e de repente, mesma conversa, política, família. Até que eu tinha uma moça do meu lado, uma moça assim de uns 25 anos mais ou menos. E a gente conversando, daqui a pouco, quando a gente menos esperou, a gente começou a falar de homossexualidade, daqui a pouco eu fui descobrir que ela era agnóstica. E aí o agnóstico ele é o seguinte, né? Ele busca o conhecimento, mas ele acha que o ser humano não tem suficiência, que o conhecimento humano não é suficiente para afirmar nada. Então é aquele tipo de gente que sempre fica em cima do muro, né? Mas ela tem as opiniões dela, né? Ela tinha a opinião dela muito sobre homossexualidade, ela tinha a opinião dela sobre reencarnação, sobre essas coisas, sobre Jesus. Ela enxergava Jesus só como homem, não como filho de Deus, como próprio Deus. E ela tinha uma visão muito religiosa de Cristo. Tanto toda vez que nós começamos a falar de Cristo, ela falava de religião. E eu comecei a falar para ela assim, por que você fala, você vê Cristo só como homem? Você não está vendo Cristo como, eu falo assim, além de você ver Cristo só como homem, você só vê Cristo pela religião. Eu tive que aprender a explicar para ela assim, de uma forma que ela entendesse. A religião, ela é como, falei para ela assim, um exemplo que eu dei para ela. A gente está se conhecendo hoje. Imagina que um dia a gente fosse amigo, você chegasse e falasse para mim assim, ô Jefão, vamos lá na minha casa, tal, quero que você vá lá na minha casa. Por mais que eu fosse, tipo assim, por mais que ela me convidasse para ir na casa dela, por mais que ela achasse um cara legal e quisesse que eu fosse na casa dela, o primeiro encontro que eu fosse na casa dela, eu não ia passar da sala. Porque quando nós convidamos alguém a primeira vez para vir na nossa casa, normalmente a pessoa só entra na sala. E aí o que acontece? Precisa de um grau de intimidade maior, precisa de um tempo, precisa se gastar tempo nesse relacionamento, buscando intimidade, buscando convívio, buscando aprofundamento para que eu possa começar a visitar a casa da pessoa, para que eu possa começar a adentrar na casa da pessoa, que a gente possa entrar numa cozinha, que a gente possa até entrar dentro de um quarto de uma pessoa, dar opinião sobre aquilo. Então eu peguei e falei para ela, sua religião é igual a esse primeiro encontro que você leva uma pessoa na sua sala, mas para você ter um relacionamento de verdade com Cristo, você tem que se aprofundar com ela de forma que você passe além da sala, para que você comece a entender ele acima da religião. E nisso eu fui explicando para ela, aí ela começou a entender o que eu estava falando. Mas e se eu não tivesse preparado nessas três situações? Do Gabriel que estava desviado, nesse senhor que estava pregando para um não cristão, lá na fila do banco, e pregando para um desviado, depois pregando para uma pessoa agnóstica. Então, a gente tem que ter essa consciência que nós temos que estar preparados para pregar em tempo e fora de tempo. E vai chegar pessoas diante de nós, diante da nossa vida, que as necessidades delas muitas vezes podem ser diferentes.
assim, não no caso a necessidade, porque a maior necessidade que todos nós temos é Cristo. É a necessidade comum para todas as pessoas. Nós precisamos de Cristo. Embora ninguém mereça Cristo, nós precisamos de Cristo. E aí o que acontece? Mas todas as pessoas vão chegar a Cristo talvez por um problema diferente na vida delas, ou por uma visão diferente, mas nós temos que estar preparados para mostrar o caminho certo que é Cristo, dentro da palavra de Deus, dentro do Evangelho, não adaptando o Evangelho à pessoa, mas adaptando a sua linguagem, a forma que você fala, para que a pessoa venha entender o Cristo que você está pregando. Não adaptar os princípios e valores, não adaptar a Cristo, nem adaptar a palavra de Deus, mas você saber comunicar a forma, entender o que aquela pessoa está passando, entender o contexto que ela está vivendo, entender a forma que ela enxerga para você colocar a visão correta na vida dela. Então é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Nós estamos preparados? Ou a gente só fica esperando o pastor, ou a gente só fica esperando o líder? Isso aí é do líder, o líder tem que fazer, isso aí é do pastor, o pastor tem que fazer. Não, querido, a Bíblia fala que Cristo falou, todos nós temos que fazer discípulos de Cristo. Então, e eu vou falar uma pergunta, você só consegue levar alguém até onde você já foi. Então, para você conseguir fazer uma pessoa ter um encontro verdadeiro com Cristo, você também tem que ter um encontro verdadeiro com Cristo. Para você ensinar a palavra de Deus, você tem que conhecer a palavra de Deus. Então, a reflexão que eu quero falar para vocês, você está preparado? Você consegue pregar a verdade do Evangelho? Você consegue levar a pessoa aos pés de Cristo? É nossa função, de todos. Lembra de Estevão? Estevão foi colocado para organizar a igreja. Mas quando ele estava do lado de fora da igreja, o que ele fazia? Ele pregava a palavra e fazia milagre. Amém? Deus abençoe, meus queridos, em nome de Jesus. É isso aí. Tamo junto e misturado. A paz. Tchau, tchau.